Boa noite. Pérez-McRae. Foi assim que andou a liderança do Rally Açores no seu primeiro dia. O português entrou a ganhar, o escocês chegou em primeiro a Ponta Delgada. A diferença no final da primeira etapa é agora de apenas 3 segundos. Pedro Matos Chaves é o terceiro da geral, Gustavo Louro é o melhor açoriano desde o começo do rally. Boa noite, Rui Ferreira. Foi um dia em grande, uma etapa cheia de emoção, com variações ao nível dos primeiros lugares, um dia cheio. É verdade, tal como se previa, Fernando Pérez mostrou que está presente neste SATA Rally Açores com intenções de mostrar o seu real valor e mostrar o andamento forte que é capaz de desenvolver em pistas de terra. A vitória de 98 é o melhor atestado, era o melhor atestado que ele trazia, a mais recente prova disso mesmo, e ele começou o rally ao ataque, beneficiando eventualmente de algumas cautelas na primeira passagem pelos troços por parte do escocês Alison McRae. É evidente que o andamento de Matthews também ficou ligeiramente aquém das expectativas, mas, no entanto, as diferenças estão muito pequenas. Nesta primeira fase, eu penso que é necessário dar algum destaque à atuação de Pedro Matos Chaves, ele que apresenta nesta edição uma franca evolução face à edição de 98 desta prova. Nos 10 primeiros temos apenas um açoriano, Gustavo Louro. Ora bem, a desistência de Luís Pimentel terá sido, na minha opinião, um obstáculo a que mais um açoriano se intrometesse no top 10. É evidente que o parque automóvel, a presença de pilotos de grande craveira, dificultam a tarefa dos pilotos regionais. Mesmo assim, Horácio Franco está a fazer uma excelente prova. O segundo posto que ocupa na produção é a prova disso mesmo, ligeiramente atrás do Miguel Campos, uma diferença que traduz bem o atual excelente momento de forma de Campos e uma grande rodagem que traz das provas do Campeonato Nacional. Curioso realmente é que ao fim desta primeira etapa, 11 provas especiais de classificação, o modo de provar a competitividade deste rally é de que, sem dúvida, os 10 primeiros estão separados por menos de 4 minutos e 30 segundos. Vamos de imediato ver uma sequência de imagens com troços da primeira secção do rally, imagens que estão já no ar. A empresa WRC, de Alison McRae. Andamento típico do piloto escocês. Foi melhorando ao longo do dia. Visível, aliás, como foi dito na entrada do programa, ele apresentava algumas cautelas nesta fase, mas mesmo assim as marcas foram surgindo e a liderança que neste momento é dele é a prova disso mesmo. Aqui nos 5 caminhos, na conhecida passagem do asfalto, terra. O público presente, dos mais novos aos mais velhos, e Pérez a mostrar o bom momento de forma que mantém desde o ano passado, pese embora a paragem forçada a que ele próprio se submeteu. Fernando Pérez fez até agora uma prova bastante regular, sempre depressa, mas sem grandes diferenças de andamento. É verdade, eu penso que até ele terá mostrado algum inconformismo, uma vez que terá visto que a liderança da prova está perfeitamente ao seu alcance, de forma que ele aumentou o ritmo e já prometeu que para o segundo dia da prova poderá aumentar ainda mais. Curioso, aliás, é que Fernando Pérez chegou mesmo a estar na frente do rally em plena segunda secção. É verdade, aqui Pedro Matos Chaves no primeiro troço e aqui nos 5 caminhos. Uma evolução visível, francamente mais à vontade aos comandos do Corolla WRC, uma excelente máquina para pisos de terra também. De qualquer modo, Rui, em previsão, poucas possibilidades para Matos Chaves chegar a um dos 2 primeiros lugares. De facto, ele no final da primeira secção registrava uma diferença para o líder de 17,8 segundos. A diferença aumentou ligeiramente para 38,5. Mesmo assim, é uma diferença que denota a tal evolução que nós aqui falamos. Gustavo Louro, mais uma vez a demonstrar que este ano está na corrida certa para o título. Depois dos bons resultados nas provas iniciais da temporada, Louro, neste primeiro dia do SATA Rally Açores, mostrou que preparou bem a prova, tem feito excelentes marcas, evidentemente que não poderá, ou dificilmente poderá ir mais além, mas mesmo assim tem cumprido o papel que à partida lhe estava destinado.
cronómetro Gustavo Louré neste momento quinto, tem já uma diferença bastante significativa para o José Carlos Macedo, praticamente 1 minuto, são 52 segundos, portanto à partida há aqui alguma à vontade ao nível do lugar dele. É verdade, há uma margem que confere alguma segurança. Miguel Campos, líder incontestado da produção, a alardear um andamento muito solto, muito à vontade e as marcas nas especiais de classificação a surgirem com um grande nível. Miguel Campos a mostrar um grande à vontade aos comandos do Mitsubishi Lancer Evolução 5. E a provar que é o pai da produção. De facto, ele que é o detentor do título nacional do agrupamento, este ano, e para já, nesta fase de cumprir os ralis de terra, ou cumprir-se o derradeiro rally de terra, Campos é o líder do Nacional de Absolutos. Vítor Lopes e a intromissão na Fórmula 2. Lopes, ao longo do primeiro dia, chegou a manifestar algum inconformismo face a uma escolha de pneus menos acertada. Foi já na parte final desta etapa, ele que chegou a estar à frente dos Gnus no início deste rally. De facto, um atraso de José Carlos Macedo na primeira especial terá levado a que o piloto ficasse ligeiramente atrás na hierarquia, que seria normal, mas Vítor Lopes tem dado excelente réplica aos pilotos oficiais da Renault e está tudo em aberto, creio eu, para o segundo dia da prova. Pedro Azeredo, sem problemas, tem rodado num ritmo bastante forte, marcas não muito distantes do seu colega de equipa. E a conhecida falta de motricidade dos Megane Maxi a surgir como dificuldade adicional. José Carlos Macedo, ao ataque, na tentativa de recuperar os segundos perdidos na primeira passagem por Tondela. José Carlos Macedo, nesta altura, não estava nos 10 primeiros, não estava no top 10, precisamente por causa de um problema que vamos falar um pouco mais à frente neste programa, ocorrido logo no início deste rally. De facto, mas no final da primeira secção, o José Carlos Macedo lograva colocar-se na 9ª posição, fruto desse esforço que as imagens mostram. O público, uma constante ao longo das diferentes especiais, e Miguel Cristóvão, na conhecida passagem da Tondela, na subida para o Mundo Escuro. Tem feito uma prova muito regular. De facto, Cristóvão terminou a primeira secção na frente de Horácio Franco e no segundo posto da produção, mas Franco mostrou na segunda secção que, embora limitado ao Lancer Evolução 4, em termos de réplica, poderá estar aqui um foco de interesse para o rally amanhã. Diferenças pequenas a demonstrarem o desejado equilíbrio na competição, que ao fim e ao cabo é o que faz do automobilismo de competição um desporto de eleição. Ainda Miguel Cristóvão. Muitos problemas para Stig Blomqvist. Chegou a vencer uma especial de classificação, mas desde um semi-eixo partido a diversos problemas de alimentação no motor do Scott Cosworth condicionaram as prestações do veterano e muito experimentado piloto sueco. Aliás, ele é dos homens da frente o único que penalizou ao longo deste primeiro dia do rally. De facto, já verba uma penalização de 40 segundos, que corresponde a 4 minutos. De facto, é pena que estes problemas tenham surgido, porque ele poderia estar bem mais à frente. Horácio Franco e Francisco Furtado, os melhores da produção a nível regional, a intrometerem-se entre os melhores da produção a nível nacional, uma prova dentro dos objetivos a que o piloto se propôs alcançar. De qualquer modo, em princípio, o Horácio não deverá perder o segundo lugar entre os açorianos.
Sim, é curioso. Não há, de facto, adversários neste momento. Com o Luís Pimentel fora de prova, não se vislumbra, em condições normais, ninguém que possa, a nível regional, intrometer-se numa luta deste género. Luís Pimentel, a expectativa durou realmente pouco. Luís Pimentel e a sua nova máquina não tiveram tempo para se mostrar. O atual campeão regional de ralis foi o rei do azar deste SATA Rally Açores, uma desistência em pleno troço inaugural. O azar bateu à porta cedo, bem cedo, da dupla Luís Pimentel-Fernando Nunes. O novo Mitsubishi Lancer Evolução 6 apenas fez os primeiros quilómetros da especial inaugural. Licas nem terminou o troço Tondela-São Brás. Carro encostado à berma da estrada, técnico a tentar resolver o que rapidamente se percebeu não ter solução. What do you think is the problem? It doesn't appear to be. It's electric. Yeah. For some reason, we're not getting power to the computer. We've lost power to the computer. All the wires appear to be cracked. It could be just a break in the Mitsubishi wire, in the standard wiring somewhere. Nem mais um problema elétrico a deixar o número 11 deste SATA Rally Açores fora de prova. Confirmada a desistência, Luís Pimentel era um homem desolado. Nesses dois primeiros troços os Mitsubishi estão a andar muito bem. Penso que isso é o rally ideal para este tipo de carro. Eu é com desagrado que pelo menos nenhuma consigo comparar os tempos em relação aos adversários e em relação aos cortes que eu tenho. Mas os rallies são mesmo assim. Agora é pensar na próxima que se fizer, mas claro que custa muito. Será a vida. O ar desolado de Luís Pimentel é óbvio que numa altura destas há pouco para pensar. De facto, o Pimentel fez um grande esforço nesta participação, preparou como raramente se tem visto fazê-lo, reuniu condições materiais de muito bom nível, de maneira que o desalento que ele mostrava nesta peça é naturalíssimo. É pena que ele nem sequer tenha efetuado um crono para servir de comparação para ele próprio. Não há base comparativa para nada. Exato, penso que ficará para a próxima prova do regional. Ele que tem no horizonte mais participações em provas internacionais. E o Rui Torres foi outro dos pilotos que ficou já de fora desta edição do Rally. O Renault Clio não passou do segundo troço. Em declarações à RTP Açores, Torres assumiu o erro que levou ao abandono. O mariense Rui Torres, a fazer equipa com Marco Martins em Renault Clio Williams, não foi feliz nesta edição da prova. Torres não passou da segunda especial, um rally curto, feito devagar e com uma asneira pelo meio. A asneira foi mesmo o termo utilizado pelo piloto para explicar a desistência. Julgo que queimamos a embreagem logo na primeira classificativa, perdemos logo muito tempo. Depois na segunda, apesar de darmos devagar, tive uma saída de estrada, fiz uma asneira. O carro ficou preso por baixo, não conseguimos tirá-lo, só conseguimos cerca de uma hora depois. Portanto, estamos desclassificados. De qualquer forma, que a asneira é que fez? São coisas que acontecem nos ralis, não é? Sim, foi engraçado que foi o ano passado nessa curva fiz um tete, agora entrei, julgo que devagar demais, coloquei mal o carro, foi isso, não sei. Não desistir, continuava a próxima, não é? Sim, eu continuava. Se não tivesse desclassificado, eu continuava. C. Pinheiro Alumínios, toda a gama em caixilharia de alumínios. Uma empresa jovem, em experiência e competência comprovada. C. Pinheiro Alumínios, basta telefonar 684-111. Trabalhamos para... E os momentos mais significativos da primeira secção deste rally estão vistos. Depois da neutralização realizada na cidade da Ribeira Grande, os pilotos entraram então na segunda secção do rally. Foram mais 5 provas especiais de classificação. Vamos ver alguns dos momentos mais significativos desta mesma secção. Rui, aqui continuou a luta ao segundo entre Alistair McRae e Fernando Pérez. De facto, uma luta que no final se traduzia numa diminuição da diferença entre os dois. Dos 4,2 segundos, a diferença cifrava-se em 2,3 no final da segunda secção e cumpridas 11 provas especiais de classificação. Enquanto Pedro Matos Chaves terminou este primeiro dia do rally a 38 segundos e 5 décimos. Na quarta posição, o belga de Mévius, ele que já está a 1 minuto, 7 segundos e 1 décimo do líder da prova.
Rui, é possível que amanhã de médios possa melhorar um pouco a sua prestação? Bom, ele afirmou que preparou a prova bastante bem, mesmo naquela zona, ele afirmou que gosta bastante dos troços no Nordeste, pelo que devemos esperar. Gustavo Louro, imperial entre os pilotos açorianos, em excelente plano. Depois do piloto da Renault Galp, Miguel Campos, a não cometer exageros, a aproveitar ao máximo nos lugares devidos para materializar num bom resultado o andamento evidenciado. Pedro Azeredo, aqui em ligeiras dificuldades, mais uma vez com a motricidade do Megane Maxi. Foi aqui já nesta secção que Azeredo foi ultrapassado pelo seu colega José Carlos Macedo. Vítor Lopes, José Janela são para já os nonos classificados, terceiros da Fórmula 2. Miguel Cristóvão são neste momento os décimos classificados, segundos da produção. Cristóvão tem uma diferença de 1 minuto, 53 segundos e 5 décimos para Miguel Campos, líder da produção, enquanto na posição imediata está Horácio Franco, navegado por Francisco Furtado. Zona das 7 cidades, chamada por Portal do Vento, muito público. E o atraso registado consequência dos acidentes de Francisco Brito e Armando Parente, a fazer com que estas passagens já fossem feitas com menor visibilidade. Pedro Matos Chaves e o seu maior à vontade aos comandos do Corolla. Gregoire de Mévius, Gustavo Louro e o espetáculo para o público. José Carlos Macedo, sempre exuberante. Miguel Cristóvão, segundo da produção. O entusiasmo entre o público no constante. Pedro Azeredo. Logo seguido pelo seu adversário na Fórmula 2, Vítor Lopes. Miguel Cristóvão. Uma bonita imagem esta, Rui. Estas imagens mostram que o rally terminou já à noite, fruto realmente daqueles dois acidentes na classificativa da batalha. Foram 2 Mitsubishi que lá ficaram. Houve necessidade de fazer um reagrupamento para as últimas 3 especiais de classificação. Em tua opinião, a organização esteve bem em decidir em cima do acontecimento destas situações? Ora bem, estas decisões são sempre difíceis, mas a capacidade de resposta da organização é sempre testada nestes momentos difíceis. Penso que neste particular a organização esteve bem, não tinha grandes alternativas. A caravana dos pilotos partida ao meio, em termos de segurança, seria uma nota realmente negativa. Nota positiva, portanto, para este aspecto. A edição deste ano do Rally Açores vai ficar marcada possivelmente pela despedida da classificativa das 7 cidades. Ao que tudo indica, este foi o último ano em que pilotos e máquinas passaram pelas estradas daquela freguesia. Marcado para breve, o início das obras de pavimentação da descida para as 7 cidades colocará ponto final na tradicional classificativa que desde há muito leva os pilotos até àquela zona da ilha. A sua sinuosidade e combinação de zonas rápidas com outras de grande rigor técnico, desde sempre fizeram deste troço um dos mais apreciados do rally. Zonas como os primeiros S e ganchos do Portal de Vento são ponto de encontro obrigatório para o mundo público que ao longo dos anos se habituou a seguir de perto a perícia dos principais pilotos que anualmente nos visitam. Este ano, o ritual manteve-se. Muito público acorreu à zona, mantendo-se fiel a uma tradição de anos. Em jeito de despedida, o SATA Rally Açores contou com uma lista de inscritos de luxo, que mais uma vez brindou os espectadores com um verdadeiro espetáculo.
Apreciado pela esmagadora maioria dos pilotos presentes, este verdadeiro aceno de despedida contou com as presenças de Alison McRae, Grégoire Deneuve e Stig Blomqvist para o toque internacional, que, acompanhados por Fernando Pérez, Pedro Matos Chaves, Gustavo Louro e muitos outros nacionais, deram o seu melhor. O raspa continua a dar muitos milhões, seleção que foi tua. O raspa continua a dar muitos milhões, seleção que foi tua. Raspe quando raspar. E nos dias de hoje, um pouco por todo o mundo, os meios envolvidos na cobertura informativa dos rallies são mais do que muitos. A captação de imagens por meios aéreos chegou este ano aos Açores. A RTP dispôs de um helicóptero de modo a recolher imagens sempre espetaculares. Vamos ver. Pela primeira vez, uma edição do Rally Açores está a merecer a utilização de meios aéreos para a captação de imagens. Um trabalho que a RTP Açores realiza desde a manhã do dia de hoje. É a possibilidade de levar até aos amantes do automobilismo imagens sempre diferentes e, acima de tudo, espetaculares. Neste primeiro dia do Rally, a Câmara da RTP teve mesmo a possibilidade de captar o momento em que José Carlos Macedo se deparou com várias vacas em pleno troço Tondela-São Brás, primeira passagem. Uma situação que levou a equipa da Renault a pedir a anulação da classificativa. Macedo, minutos depois, relatava assim o episódio. É muito perigoso a situação que me aconteceu, em que a seguir a uma curva muito rápida, em que se roda cerca dos 170 ou 180 km/h, encontrar numa reta uma manada de vacas que se deslocava de um sítio para o outro, em que eu tive que parar. Por sorte consegui parar no meio das vacas sem acontecer nada e tive que ir atrás das mesmas até que elas entrassem para outro pasto, e daí que perdi imenso tempo, cheguei mesmo a estar parado. E penso que houve bastantes pessoas que viram. Há mesmo o helicóptero que estava algo longe, mas penso que também viram. Vai tomar agora alguma atitude? Penso que isso, a Renault está a tratar disso, e penso que mais do que a equipa Renault, penso que a própria organização deverá tomar medidas, senão a verdade desportiva fica em jogo e o meu descontentamento vai ser... vou ter que manifestar o meu descontentamento se alguma coisa não for feita sobre esse assunto. O descontentamento de José Carlos Macedo, momentos depois da situação ocorrida no final da primeira etapa classificativa, aliás, deste rally. Rui, estas inovações são sempre interessantes e acabam também por dar um espetáculo diferente. É verdade, permitem um trabalho mais completo. Neste caso, infelizmente foi num caso mau para o rally, mas de facto há que estar em cima dos acontecimentos, há que ter a possibilidade cada vez mais de ter uma rapidez, uma capacidade de resposta face às solicitações que vão surgindo. E neste caso, e neste particular deste incidente, que felizmente ficou por aí, foi-nos possível aferir a veracidade das declarações do piloto, de facto. Aliás, o tempo perdido será de fácil constatação, uma vez que ele, no mesmo troço, na segunda passagem, melhorou cerca de 22 segundos. Terá sido esse tempo, o perdido na manada das vacas, é de facto bastante tempo num troço só, para além do perigo evidente que uma situação deste género acarreta. É preciso não esquecer que aquela zona a estrada é ladeada por pastagens, não tem vedações muito eficazes. É preciso não esquecer que os carros passam lá a grandes velocidades, naquela zona alta de grandes retas e de encadeado de curvas muito rápidas. Os carros atingem de facto velocidades elevadas, pelo que todo o cuidado é pouco no capítulo da segurança. É uma situação, um pequeno pormenor, que felizmente não teve consequências, mas que deverá merecer de imediato a atenção dos responsáveis.
Imagens que foram possíveis captar esta manhã através do helicóptero. À chegada à Ponta Delgada, no final da primeira etapa, os principais protagonistas disseram de sua justiça declarações cautelosas, porque tudo está ainda por decidir e há ainda muito rally para fazer. Até agora tem corrido tudo bem. Eu acho que ser o primeiro carro na estrada é difícil por causa do piso escorregadio, mas estou contente. Quanto a perspectivas para o segundo dia da prova? Vou tentar andar mais depressa para criar uma diferença maior. Quanto à organização, esteve tudo bem? Não teve problemas. Houve um acidente num dos troços que causou um pequeno atraso. Os espectadores são bem comportados. O carro está bem? Até agora não tivemos problemas. Só mudamos pastilhas, travões e pequenas coisas. Uma diferença quase mínima em relação ao primeiro classificado. Enfim, era este o rally que neste momento esperava? Eu, honestamente, quando vim para este rally não estava à espera de nada. Estava à espera de andar o melhor possível. A prova tem corrido à nossa afeição. Temos andado despreocupados. Estamos a andar o melhor que sabemos. E dentro daquilo que o carro nos permite, uma diferença mínima em relação ao Alissa, estamos muito contentes. Digamos que para a segunda etapa o objetivo vai ser mesmo atacar o primeiro lugar, não é? Penso que está tudo em aberto e quem me conhece já sabe que eu, se puder ficar em primeiro, não fico em segundo. Agora não depende só de mim. Vamos ver como é que acordamos amanhã. E os troços são um bocadinho mais duros, não são tão propícios a este carro, mas tenho esperanças em fazermos um bom rally. Vamos ver qual é o lugar que nos está reservado. Acha que os troços estão piores do que em relação aos anos anteriores? Não, são carros que têm hoje muita tração, os treinos degradaram um bocadinho os troços, estou um bocadinho apreensivo em relação, vamos passar 4 vezes, tanto na descida do Sanguinal como no início do troço de São Brás, do Monte Escuro, portanto estou um bocadinho apreensivo, quanto a isso não gosto que há muito conregos, vamos ver, mas de qualquer maneira acho que o rally se vai decidir na última ronda no Nordeste. E em termos de organização, como é que foi essa primeira etapa? Penso que correu tudo bem, tirando o problema dos acidentes. Acho que o rally está ao melhor nível que pode estar. Penso que não há realmente nada a apontar à organização. Então, de parabéns. Nosso objetivo era vencer, começámos a liderar desde o início. Agora da parte de tarde tivemos um problema de amortecedores, os pisos estão bastante duros, ou uma fadiga dos amortecedores, agora já trocamos, amanhã vamos prosseguir o andamento. Digamos que a tática é manter a distância para o seu adversário mais direto, é isso? Sim, portanto a tática é tentar vencer o Grupo N e vamos tentar amanhã, além desse grande objetivo, vamos tentar ficar à frente dos Fórmula 2, que têm andado bastante bem nestes pisos. Vamos tentar amanhã andar mais rápido um bocadinho. Ora bem, Gustavo Louro, o primeiro lugar entre os açorianos, um quinto lugar da geral, enfim, o objetivo neste momento é manter a liderança nos açorianos, entre os açorianos, ou tentar chegar um pouco mais acima? Para já a prioridade é os açorianos, foi isso que nós comprometemos desde o início. Estamos na liderança, o que é importante, vamos tentar amanhã manter essa liderança. Espero que o carro aguente. De qualquer forma, o quarto lugar não está muito longe, mas é sempre arriscado atacarmos, porque a mecânica pode não aguentar e estragamos o campeonato todo. Portanto, penso que o quinto lugar já é ótimo, vamos esperar para amanhã ver como é que correm as coisas. A distância do Luís Pimentel, de certa forma, veio facilitar a sua primeiro lugar entre os açorianos. Enfim, a concorrência entre os açorianos não é muito grande neste momento. Exato, foi pena para o rally, um interesse, a nível de interesse regional, realmente o Licas está em prova, daria luta. Assim, o Horácio com o Grupo N é difícil chegar a nós, mas penso que, de qualquer forma, ainda há muito campeonato e ainda há muito rally amanhã, portanto, ainda muita coisa pode acontecer. O carro para já está a se portar bem? Sim, para já o carro tem sido só para a gasolina, está impecável. C Pinheiro Alumínios, toda a gama em caixilharia de alumínios. Uma empresa jovem, a experiência e competência comprovada. C Pinheiro Alumínios, basta telefonar 684 111. Trabalhamos para todas as ilhas.
O Hipermercado Solmar tem uma nova loja de exposição e venda com artigos para o lar, campo e mar. Quando puder, dê uma escapadela e conheça esta nova loja no Parque Baixo do Hipermercado Solmar. A Machado, mediador imobiliário. Vende e compra com a comissão mais baixa do mercado. Nunca compre, nunca venda, sem consultar a Machado, os profissionais do mercado imobiliário. Com a entrada em vigor da recente regulamentação, a criação de parques de assistência como únicos locais onde a intervenção dos mecânicos é permitida, surgiu realmente uma maior aproximação entre público e concorrentes. Nestes locais é também possível observar os enormes contrastes entre os meios ao dispor das equipas participantes. A introdução dos atuais textos regulamentares da obrigatoriedade dos trabalhos dos mecânicos serem efetuados em áreas especialmente criadas para o efeito trouxe também ao SATA Rally Açores o colorido e a azáfama das equipas. Nos parques de assistência, lado a lado trabalham as diferentes equipas, cada qual procurando rentabilizar o tempo disponível para que os pilotos possam dar o seu melhor nas classificativas. Para o público, estas áreas servem não só para um contato mais próximo com os concorrentes, como também muitas vezes para constatar que trabalhos que numa oficina normal são por vezes prolongados, ali são executados em poucos minutos. Se entre os mais credenciados pilotos, os meios ao dispor permitem manter os índices de fiabilidade desejados, com estruturas de apoio muito bem montadas, onde o material suplente e os recursos humanos disponíveis estão em evidência, a realidade de muitos outros conjuntos participantes é bem diferente. A gente não está preparados como os grandes, não é? Mas pronto, estamos aqui a tentar sempre arranjar o carrinho para ver se a gente chega ao fim, que é o principal. A equipa de assistência, digamos que vai fazendo aquilo que pode, não é? Sim, sim, não temos muito material para substituir. Também estamos a afinar o carro porque quase que não dei tempo até para fazer o rally, mas pronto, foi um esforço enorme de toda a equipa de assistência. Pronto, e estamos aqui, agora vamos ver o que é que se vai fazendo, devagarinho, até chegar ao fim com o que é preciso. Lígia Albuquerque trouxe ao rally um toque feminino. Navegada por Vítor Fernandes, a piloto lança um repto para que outras participantes surjam nos rallies nacionais. Neste particular, a dificuldade na obtenção de apoios é apontada como causa principal. Complexo nenhum, aliás, os homens recebem-me da melhor maneira, a mim e a todas aquelas que aparecem, que vão aparecendo algumas. Aliás, a Paula Santos hoje não conseguiu partir, foi uma pena, mas recebem-nos da melhor maneira, portanto é muito bom ser acarinhado. Achei que deviam participar mais mulheres no desporto automóvel? Sim, acima de tudo que participassem, mas de facto é um bocado difícil. Os patrocínios cada vez são um bocadinho mais difíceis e os projetos têm que ser interessantes e como tal isso envolve muito dinheiro, mas estou em crer que daqui para a frente vão começar a aparecer mais. Presença assídua nas provas regionais, o José Patrício não quis deixar de estar presente no SATA Rally Açores. Portanto, fazemos rally porque gostamos e estamos neste estado que não deixa de ter o mesmo valor que os outros têm, não é? Só que estamos limitados, como é normal, não é? Mas em termos de meios têm o suficiente para fazer a prova do princípio ao fim, não? Precisamente, nós temos os meios que achamos necessários para o tipo de prova que vamos pôr na estrada, não é? Portanto, de maneira que estamos a correr tudo bem, não temos avarias de maior, uma revisão simplesmente ao carro e pronto, vamos para a segunda secção ver como é que as coisas se portam. Formas naturalmente diferentes de se estar no desporto automóvel, onde o gosto e a dedicação à causa falam mais alto. O mesmo parque de assistências, dois mundos completamente diferentes, duas perspectivas diferentes de ver o automobilismo. Diferentes, mas igualmente válidas. Penso que elas completam-se uma à outra, são formas igualmente interessantes de dar vida e cor ao desporto automóvel. É preciso não esquecer que nem só dos mais apetrechados, mais rápidos e mais credenciados vive este desporto que tanto gostamos. É evidente que sem aqueles carolas, sem aqueles amantes verdadeiros do desporto automóvel, que participam com grande esforço por vezes, com automóveis limitados, com meios muito reduzidos, sem isso era impensável conseguir as listas de inscritos com a dimensão que hoje em dia se consegue concretizar aqui nos Açores. Falamos do outro mundo. Hoje em dia, a São Miguel já vêm equipas bastante bem preparadas, que já trazem um manancial de técnicos e também de equipamento bastante interessante. É verdade, penso, aqui na edição deste ano e já em anteriores, isso de facto foi uma realidade. Preciso não esquecer que em Portugal já existem equipas que, por elas próprias ou com ligações ao exterior, têm bastantes meios ao seu dispor, acompanham a evolução dentro das possibilidades e dos respectivos orçamentos, a evolução que há por esse mundo fora.
De facto, a parcela de recursos técnicos e humanos que é necessária para acompanhar e dar a evolução necessária às participações nos diferentes ralis representa uma parcela, um orçamento realmente forte, realmente pesado, só possível de se manter com a existência de fortes patrocinadores. No entanto, esta envolvência dos ralis, o retorno que a comunicação social permite, este equilíbrio de parte a parte, é que tem dado a pujança a este desporto. E vamos então agora a outros números, aos números totais desta primeira etapa, a classificação geral oficiosa. Após as 11 primeiras provas especiais de classificação, está ordenada do modo que vamos ver de seguida. O líder do rally após esta primeira etapa é Alistair McRae. Ele totaliza o tempo de 1 hora 10 minutos e 43 segundos. O segundo é Fernando Pérez, já aqui dissemos, está a 3 segundos do escocês. O terceiro é Pedro Matos Chaves, a 38 segundos. Quarto, Gregório de Mévio está a 1 minuto e 6 segundos. Quinto, Gustavo Louro, a 1:19, é o melhor açoriano. Sexto, José Carlos Macedo, está a 2 minutos e 11 de McRae, é o primeiro nas duas rodas motrizes. Sétimo da geral, Miguel Campos, a 2 minutos e 15, ele que lidera o agrupamento de produção. Oitavo, Pedro Azeredo, a 2:27. Nono, Vítor Lopes, a 3 minutos e 8 segundos. O décimo é Miguel Cristóvão, a 4 minutos e 10 segundos do escocês. O raspa continua a dar muitos milhões, se a sorte for tua. O raspa continua a dar muitos milhões, se a sorte for tua. Raspe quando raspar. Faço agora uma pequena retificação em relação a um tempo há pouco dito. Vítor Lopes é o nono da geral, como dissemos, mas está a 2 minutos e 38 do escocês Alistair McRae e não a 3:08, como dizia. Rui Ferreira, os 10 primeiros estão separados por 4 minutos, 4:10 do décimo para o primeiro. De onde é que se vai decidir este rally amanhã? Julgo que 2 pontos de interesse poderão surgir naturalmente, quer a achada, quer a tradicional e regressada, felizmente, tronqueira, nas suas passagens, serão determinantes. Creio mesmo que a tronqueira será decisiva. Aliás, esta é mais ou menos a opinião partilhada pelos envolvidos. Naturalmente, tudo terão feito para que amanhã os seus andamentos sejam o mais fortes possível. Penso que Pérez dará o tudo por tudo. Não tem qualquer campeonato a defender. O mesmo se passando em termos de campeonato europeu e em termos de obrigações complementares quanto ao atual líder da prova. Pelo que está tudo em aberto, penso que para o público este será o melhor incentivo para o espetáculo de grande nível que amanhã terá pela frente. Pérez poderá levar a melhor na zona do Nordeste? Ora bem, citando o próprio, uma afirmação preferida durante os treinos, ele remetia para o final do rally qualquer prognóstico, citando uma conversa conhecida. Penso que ele tem condições para chegar lá. A flutuação da diferença ao longo deste primeiro dia é sintomática disso mesmo. Em determinadas ocasiões ele chegou a efetuar marcas de grande nível, a criar algum fosso. Penso que nas primeiras passagens amanhã vai acontecer o mesmo. Naturalmente ele será eventualmente mais rápido nas primeiras passagens, se bem que isto seja uma afirmação à distância e com algumas reservas, mas resta saber se na segunda ronda qual será a reação do seu adversário, pelo que aguardemos. Vamos ver, até porque também Pedro Matos Chaves e Gregório de Mévio não estão nada longe, um a 48 segundos, outro a 1 minuto e 6, portanto também eles poderão aproveitar uma outra situação menos agradável para algum dos homens que vai à frente. E pronto, terminamos aqui mais este especial rally. Em nome de toda a equipa, resta-me desejar-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.
De regresso à grelha de programas da RTP Açores, este espaço, dedicado aos desportos motorizados e atividades de preenchimento dos tempos livres, terá como tema principal, nesta edição, o SATA Rally Açores. A ser disputado em 2 etapas, incluindo 22 provas especiais de classificação, o SATA Rally Açores reunia à partida uma lista de inscritos de luxo. Ao lograrem reunir um excelente lote de inscritos, os responsáveis pelo grupo desportivo comercial asseguraram redobrados motivos de interesse para o SATA Rally Açores. Os principais envolvidos no campeonato nacional marcavam presença, bem como nomes conhecidos do panorama internacional da modalidade, casos do escocês Alistair McRae, do belga Grégoire de Mévius e do sueco Stig Blomqvist. The roads looks very nice. Some is very fast and some is very narrow and twisty. It looks a good combination. And for the car you are using in this rally, the Escort Group A, what about the level of the car? No, the first time I drive the car, yeah, no, and the car feels very good. Are you confident in a win? No, but we should try. Can we have your opinion about the entry list of the rally? Yeah, it looks very good. And okay, it's a bit far away for people to come here, but okay, the rally looks good and the roads look very good. Moi, c'est la première année que je viens, donc je suis très content d'avoir été invité. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Et bon, il y a déjà un Belge, Bruno Thierry, qui est déjà venu, qui a gagné, donc il m'a dit que c'était très beau le parcours. C'est pour ça que quand on m'a téléphoné, j'ai dit oui tout de suite. Et c'est vrai que les spéciales sont très belles. L'île est très belle. J'espère pouvoir revenir. J'espère que ça va marcher. Et sur le niveau de la voiture? La voiture, c'est une Groupe A. L'année passée, j'avais roulé avec une WRC, donc je pense que c'est peut-être un tout petit peu moins vite que la WRC. Mais je crois que sur la terre, la différence est peut-être pas trop importante. Et pour le public, une bagarre entre des Mévius et Alistair? J'espère qu'on pourra rester ensemble le plus longtemps possible et qu'on puisse, avec certains autres Portugais comme Pérez, je pense. Je ne connais pas tous les participants, donc il faut toujours rester prudent. Peut-être qu'il y en a un qu'on ne connaît pas et qui marche très fort. Com as previsões meteorológicas a prometerem bom tempo, na manhã de sexta-feira, 11 de junho, foi dada a partida às quase 6 dezenas de concorrentes, bem no coração da cidade de Ponta Delgada. Alistair McRae e David Senior, apontados como principais favoritos à vitória no SATA Rally Açores, sentiram alguma dificuldade em impor o seu Subaru Impreza WRC à concorrência, reflexo natural do pouco tempo disponível para os reconhecimentos. O facto de ter participado no Rally da Acrópole, prova do Campeonato Mundial que se disputou na Grécia no início da semana em que se realizou a prova açoriana, impediu de treinar convenientemente, tendo inclusive que recorrer aos serviços do seu pai, o ex-piloto Jimmy McRae, para a elaboração das notas de andamento. Chegada à segunda passagem pelos troços, o escocês desferiu o seu primeiro ataque, passando para o comando na segunda passagem pela especial de Tondela São Brás. Os 13 segundos ali ganhos a Fernando Pérez indicavam a intenção atacante de McRae. Ao suceder a Pérez no comando da prova, McRae seria novamente ultrapassado pelo piloto do Escort WRC na terceira passagem pelos 5 caminhos, a PEC número 9, mas um forcing na derradeira descida das 7 cidades falo-ia concluir a etapa como líder do SATA Rally Açores. De regresso aos rallies, Fernando Pérez, agora acompanhado por José Pedro Silva, rodava num ritmo muito forte no seu Ford Escort WRC, dando boa réplica ao Subaru World Rally Car do líder. Depois de ter ganho a primeira especial, Pérez foi igualmente o mais rápido na terceira e sexta, concluindo a primeira secção no segundo posto, a 3 segundos e 3 décimos de McRae. No término da etapa, e disputadas 11 classificativas, o piloto do Escort WRC era o segundo classificado, a apenas 2,3 segundos do líder, deixando tudo em aberto para o segundo dia do rally. A mostrar uma maior adaptação ao competitivo Toyota Corolla WRC, Pedro Matos Chaves, navegado por Sérgio Paiva, averbava excelentes tempos e na paragem intermédia da etapa estava no terceiro lugar da geral, a 19,8 segundos dos líderes. Depois, ao longo da segunda secção desta primeira etapa, a diferença para os líderes aumentava, cifrando-se em 38 segundos e 5 décimos no final do primeiro dia da prova.
Sempre num ritmo muito forte, Gustavo Louro e Tiago Azevedo concluíam a primeira etapa deste SATA Rally Açores no quinto posto, a 1 minuto, 19 segundos e 5 décimos dos líderes. Desde a primeira especial que Miguel Campos e Miguel Ramalho, no Mitsubishi Carisma GT, se assumiam como principais candidatos à vitória no agrupamento da produção. No final da etapa, eram os sétimos classificados, a 2 minutos, 16 segundos e 9 décimos dos líderes. Na produção, a principal oposição vinha de Miguel Cristóvão e do açoriano Horácio Franco. Vítor Lopes, a rodar num ritmo muito forte, batia o pé aos pilotos oficiais da Renault portuguesa. Uma estreia em São Miguel do Citroën Saxo Kit Car. No término da primeira etapa, Vítor Lopes e José Janela eram os nonos classificados, a 2 minutos, 38 segundos e 4 décimos dos primeiros classificados. Pedro Azeredo, nesta fase inicial do rally, mostrava-se particularmente rápido. Batendo-se de igual para igual com José Carlos Macedo, no final deste primeiro dia do SATA Rally Açores, Pedro Azeredo era o 8º classificado, a 2 minutos, 27 segundos e 4 décimos dos líderes. José Carlos Macedo, acompanhado por Miguel Borges, no Renault Megane Maxi da equipa oficial, terminavam o primeiro dia no 6º posto e eram os líderes da Fórmula 2. No término desta primeira etapa, a diferença entre Macedo e Alistair Mercret cifrava-se em 2 minutos, 11 segundos e 3 décimos. Na Fórmula 2, Macedo detinha no final do primeiro dia uma vantagem de 10 segundos e meio sobre o seu colega de equipa. Miguel Cristóvão, acompanhado por Filipe Fernandes, no Mitsubishi Lancer Evolução 5, fechava o top 10 no final da primeira etapa. Ao longo do primeiro dia foi visível uma luta muito interessante de seguir entre Cristóvão e Horácio Franco. Horácio Franco viria a terminar o primeiro dia na posição imediata a 7,7 segundos de Cristóvão. Diversos problemas afastaram o veterano sueco Stig Blomqvist de se bater pelos lugares do pódio. Depois de ter ganho a 7ª prova especial de classificação, Blomqvist cairia na tabela classificativa, vindo a terminar o primeiro dia no modesto 13º lugar. Diversos problemas de alimentação no motor do Escort Cosworth afastaram o sueco de uma posição mais condigna. Décimos primeiros classificados no final do primeiro dia do SATA Rally Açores
Horácio Franco e Francisco Furtado deram sempre excelente réplica aos seus adversários no Grupo N, limitados que estavam à evolução 4 do Mitsubishi Lancer. No final desta primeira etapa, Franco e Furtado eram os terceiros classificados na produção, estavam a 4 minutos, 18 segundos e 1/10 dos líderes da prova. Estas são imagens da primeira especial disputada, entre Tondela e São Brás, numa extensão de 16 km e 260 metros. A disputa desta especial ficaria marcada por problemas sentidos pelo piloto da Renault, José Carlos Macedo, que numa zona francamente rápida especial encontrou vacas em plena pista. Azar para o piloto, cujas consequências poderiam ter sido bem mais graves. A disputa desta especial ficaria marcada também pela intromissão de Miguel Campos, ao volante de um carro de produção, entre os verdadeiros carros de competição, os grupos A. Campos seria o quinto da geral. É muito perigoso a situação que me aconteceu, em que a seguir a uma curva muito rápida, em que se roda cerca dos 170 ou 180 km/h, encontrar numa reta uma manada de vacas que se deslocava de um sítio para o outro, em que eu tive que parar. Por sorte consegui parar no meio das vacas sem acontecer nada. Alistair McRae e David Senior, ao longo das 6 classificativas da primeira secção da segunda etapa, aumentaram a sua vantagem. Ao beneficiarem da quebra de um semi-eixo do escorte WRC de Fernando Pérez, McRae e Senior passaram a dispor de uma vantagem de 1 minuto e 44 segundos. Sobre o segundo classificado, que nesta altura passava a ser Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva ao volante do Toyota Corolla WRC. Por seu turno, Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva passavam a dispor no final desta secção e cumpridas 16 provas especiais da classificação e uma vantagem de 2,3 segundos sobre Fernando Pérez e José Pedro Silva. Pedro Matos Chaves denotava nesta secção um maior à vontade na pilotagem do Corolla. Embora algo atrasados com a quebra do semi-eixo, nem por isso Fernando Pérez e José Pedro Silva baixavam os braços na tentativa de não perder a posição final de melhor piloto nacional neste SATA Rally Açores. A pequena diferença que separava Fernando Pérez e José Pedro Silva de Matos Chaves e Paiva deixava tudo em aberto para a ponta final deste SATA Rally Açores. Nesta fase da prova, Grégoire de Mévius e Jean-Marc Fontaine surgiam bem mais incisivos ao volante de impresa da equipa francesa Silty. Nesta fase da prova, o piloto belga manifestava a intenção de se aproximar dos lugares do pódio. Sempre apoiados pelo público local, e na quinta posição da tabela classificativa, Gustavo Louro e Tiago Azevedo mantinham a mesma postura atacante, não descurando, no entanto, os seus interesses no Campeonato Regional de Rallys. A posição de melhores pilotos açorianos que ocupavam desde o início da prova
deixava o caminho aberto para a conquista do título regional de campeões de 1999. Nesta fase do rally, o Louro e Azevedo eram os quintos classificados a 3 minutos, 25 segundos e 3 décimos do líder da prova. Nesta fase, José Carlos Macedo e Miguel Borges, no Renault Megane Maxi, eram sextos da geral e líderes do escalão das duas rodas motrizes. Nesta altura da prova, Macedo dispunha de 3 segundos e 6 décimos de vantagem sobre o sétimo classificado, os líderes da produção, Miguel Campos e Miguel Ramalho. Sempre no mesmo ritmo atacante, Miguel Campos e Miguel Ramalho cimentavam a sua liderança na produção. Três minutos, 9 segundos e 4 décimos era a vantagem que Miguel Campos dispunha sobre Miguel Cristóvão, o segundo do escalão. Pedro Azeredo e Carlos Magalhães, no Renault Megane Maxi, secundavam do melhor modo os seus colegas de equipa. Eram oitavos e segundos da Fórmula 2. A apenas 5 segundos e meio de Pedro Azeredo, a dupla da Citroën, Vítor Lopes e José Janela, dava uma excelente réplica aos seus competidores. Embora dispondo de um saco skid car, equipado com um motor de 1600 cm3, Vítor Lopes batia o pé aos mais potentes Renault Megane Maxi. Ainda com problemas de alimentação no motor do seu Scott Cosworth, Blomqvist estava em visíveis dificuldades. Mesmo assim, o veterano sueco concluía esta primeira secção da segunda etapa do Santa Rally Açores na 10ª posição. Horácio Franco era o 12º da geral, terceiro da produção.
Apostado em subir na tabela classificativa da produção, Franco esperava pelas duas passagens pela tronqueira para resolver a contenda a seu favor. Desalojar Miguel Cristóvão do segundo lugar da produção era para Franco um objetivo a cumprir. Nas assistências, tudo a postos para recuperar os carros para a fase final do rally. Cumpridas 16 provas especiais da classificação, Alistair McRae era o líder. No segundo posto estava Pedro Matos Chaves, no terceiro Fernando Pérez, no quarto Grégoire de Mévius, no quinto lugar Gustavo Louro, sexto para José Carlos Macedo, sétimo para Miguel Campos, oitavo Pedro Azeredo, nono Vítor Lopes, décimo Stig Blomqvist, 11º Miguel Cristóvão, 12º Horácio Franco, 13º Vítor Pascoal, 14º Filipe Pinto, 15º piloto local Paulo Melo. Enquanto decorriam nos parques de assistência os trabalhos de manutenção em todas as viaturas, Tomás Mesquita era nesta altura o 16º classificado, Manuel Pacheco o 24º, José Patrício estava no 30º posto, no 33º Sérgio Silva e no 36º Pedro Medeiros. Isto no tocante aos pilotos açorianos. As 38 equipas concluíram esta primeira secção da segunda etapa do SATA Rally Açores, deixando o espetáculo para as classificativas da Zona do Nordeste e Achada. Uma ponta final muito forte e beneficiando os azares que tocaram a Fernando Pérez e Pedro Matos Chaves, Grégoire de Mévius e Jean-Marc Fontin foram os vencedores deste SATA Rally Açores edição 1999. Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva, no Toyota Corolla WRC, foram os segundos classificados, a escassos 8 segundos dos vencedores. Fernando Pérez e José Pedro Silva, em Ford Escort WRC, acabavam no terceiro lugar, a 2 minutos, 12 segundos e 8 décimos dos vencedores. Ao furarem na passagem pela Achada, Fernando Pérez e José Pedro Silva ficavam definitivamente arredados da vitória. Quartos da geral e melhores açorianos, Gustavo Louro e Tiago Azevedo averbaram mais uma atuação de luxo. Louro e Azevedo terminaram este rally a 3 minutos, 39 segundos e 6 décimos do vencedor. Enquanto na quinta posição, e na condição de líderes e dominadores da produção, Miguel Campos e Miguel Ramalho mais uma vez levaram o Mitsubishi Carisma GT ao lugar mais alto do seu escalão. Depois de muita luta, Pedro Azeredo e Carlos Magalhães levavam o seu Renault Megane Maxi à vitória entre as duas rodas motrizes, enquanto José Carlos Macedo e Miguel Borges ocupavam o lugar imediato, quer no escalão, quer na tabela classificativa final. Segundos da produção, Horácio Franco e Francisco Furtado levaram mais uma vez o seu Mitsubishi Lancer Evolução 4 a uma excelente posição no Rally Açores. Desta feita, foram os oitavos da geral. Décima posição final para Stig Blomqvist e Benny Melander no Escort Cosworth. Os inúmeros problemas sentidos ao longo da prova não foram suficientes para fazer o veterano sueco baixar os braços. Vítor Pascoal e Duarte Costa, Mitsubishi Lancer Evolução 4, foram os nonos classificados
neste SATA Rally Açores. Depois de ter sido o grande dominador deste SATA Rally Açores, Alistair McRae iria abandonar na 18ª classificativa na sequência de um toque que danificou a transmissão traseira do seu Subaru Impreza WRC. Igual má sorte bateria à porta de Vítor Lopes e José Janela. Na segunda passagem pela tronqueira, Lopes ficaria fora de prova com problemas de transmissão no saco skid car. Uma saída de estrada colocaria ponto final na atuação de Miguel Cristóvão, acompanhado neste rally por Filipe Fernandes, ao volante do seu Mitsubishi Lancer Evolução 5. De novo integrada na estrutura do SATA Rally Açores, a clássica tronqueira, mais uma vez, revelar-se a madrasta para muitos. As duas passagens efetuadas pelos sinuosos e muito técnicos 17 km e 280 metros de extensão da classificativa alteraram profundamente o resultado final da prova. Ainda nos quilómetros iniciais da primeira passagem, Alistair McRae seria forçado ao abandono em sequência de um ligeiro toque, deixando a liderança nas mãos de Grégoire de Mévius, que via Pedro Matos Chaves aproximar-se perigosamente. Assim, e perante muito público, as duas passagens pela tronqueira ofereceram um espetáculo à parte que fizemos questão de registar em imagens. Assim, a vitória neste SATA Rally Açores acabaria nas mãos de Grégoire de Mévius, navegado por Jean-Marc Fontaine em Subaru Impreza. No segundo posto, Pedro Matos Chaves, acompanhado por Sérgio Paiva, no Toyota Corolla WRC. Fernando Pérez e José Pedro Silva, no Ford Escort WRC, seriam os terceiros classificados a 2 minutos, 12 segundos e 8 décimos dos vencedores. Quartos da geral, Gustavo Louro e Tiago Azevedo em Ford Escort Cosworth, ainda nas condições de melhores açorianos. Na quinta posição, Miguel Campos, acompanhado por Miguel Ramalho, em Mitsubishi Carisma GT, sendo os vencedores do agrupamento de produção. Sextos da geral, Pedro Azeredo e Carlos Magalhães em Renault Megane Maxi. No sétimo posto, José Carlos Macedo e Miguel Borges, no segundo Renault Megane Maxi. Horácio Franco e Francisco Furtado, no Mitsubishi Lancer Evolução 4, seriam os segundos da produção e oitavos da geral. No lugar imediato, Vítor Pascoal e Eduardo Costa, igualmente em Mitsubishi Lancer Evolução 4. A fechar o top 10, os suecos Stig Blomqvist e Benny Melander em Ford Escort Cosworth. Apenas 5 equipas açorianas concluiriam este SATA Rally Açores. Para além de Gustavo Louro e Horácio Franco, no 16º posto, Tomás Mesquita e Hélder Silva concluíam do melhor modo uma participação nesta difícil prova. 18º da geral, Manuel Pacheco e Carlos Moreira em Subaru Impreza, enquanto na 28ª posição, Pedro Medeiros e Gilberto Carreiro concluíam este difícil rally com o seu Seat Ibiza SXI. As 29 equipas concluíam o SATA Rally Açores numa das melhores edições de sempre da prova açoriana do Campeonato Europeu de Rallys.
Depois de um verdadeiro volte-face na tabela classificativa, Grégoire de Mévius e Jean-Marc Fontin vencem o SATA Rally Açores, deixando Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva na segunda posição. Para nós foi um pouco difícil, porque é um rally difícil. E uma primeira vez é sempre uma primeira vez. Ontem não conduzimos muito bem, porque nós não tínhamos notas muito boas. Hoje decidimos que não podíamos ficar em quarto, por isso atacámos bastante. Queríamos em absoluto apanhar Chaves. Este era o objetivo. E depois Alistair bateu com a roda e Pérez teve problemas. Pérez, il a eu des problèmes, il a crevé et tout ça. Furou e passamos. Et on est passé, mais on a évité. Nós evitamos também as pedras. Não queríamos cometer erros, o que era grave. E tentamos andar o mais depressa possível. Lá no alto era bom, foi a melhor solução. Penso que, bem, alguns portugueses disseram-nos que a jornada de hoje era uma das coisas que se passavam. E devíamos simplesmente passar sem faltas e sem furar. De qualquer modo, penso que era bom para a viatura, porque era mais estreito. E ontem tudo era mais rápido, pelo que os DLRC são mais estáveis e vão mais depressa. Mas quando encontramos estas especiais, assim, que são mais difíceis, mais duras, calculamos que talvez com esta viatura pudéssemos fazer tempos bons. Estamos a andar cada vez mais depressa, é natural. Aqui nos Açores tínhamos contra nós o facto de o ano passado termos desistido bastante cedo e houve aqui muitos troços que foi a primeira vez que por lá passei este ano e, enfim, a experiência conta muito neste tipo de provas. Quanto à minha evolução em terra, estou bastante satisfeito, estamos a andar cada vez mais depressa e hoje, ao mesmo tempo, fizemos um bom rally com cabeça, porque estamos a lutar por um campeonato e os nossos adversários mais diretos, o Fernando Pérez na parte final e o de Médios, estavam à vontade, sem ter que fazer contas e sem estarem interessados nos pontos do campeonato. Um comentário quanto à estrutura desportiva e organizativa proposta pelo Grupo Desportivo Comercial, atendendo a que estiveram aqui presentes pilotos de Craveira Internacional. Eu gostei muito do rally, é a primeira vez que fiz o rally até ao fim. É muito mais duro do que eu pensava, é um rally já do Campeonato da Europa, ao jeito do vinho do Porto, tem troços bastante duros, mas acho que isso acaba por fazer parte dos rallies de terra. E, do modo geral, o horário e as classificativas é tudo do meu agrado. Fomos cá muito bem recebidos, toda a equipe nos Açores, e gostamos muito de vir, esperemos estar cá para o ano outra vez. De facto, temos partido do semi-eixo, fez-nos perder bastante tempo, mais de um minuto. Hoje em dia, nos rallies, com o ritmo que se disputam, é impossível recuperar esse tempo. Perdemos ainda algum tempo com um furo na achada e pronto, isto manifesta-se automaticamente na classificação final. Miguel Campos dominou por completo o agrupamento da produção, enquanto Pedro Azeredo venceu a Fórmula 2. Tentámos andar logo desde o início completamente a fundo para tentar arranjar alguma vantagem e ver até que ponto é que conseguiríamos ir a lutar com os grupos A. Realmente este é um rally muito duro e muito rápido, é um bocadinho complicado para o Grupo N, apesar dos bons tempos que nós fizemos. Havia alguns troços que nos prejudicavam bastante. Eu, Zé Carlos Macedo, o Vítor Lopes, tivemos um rally bastante bom. No dia 2 diverti-me imenso, fartei-me de andar depressa e os meus colegas também. A pena foi que o Vítor Lopes tinha ficado nas tronqueiras, penso com 1 ou 2 furos. Senão a luta tinha sido mesmo até o último troço. Acabei por passar o meu colega de equipa com alguma facilidade por causa das vacas, senão ele teria sido ele a ganhar. Fiquei 1 ou 2 segundos à frente dele, mas o que importa é que ganhou a Renault, ganhou o primeiro, o segundo e o terceiro lugar na Fórmula 2. Quartos da geral, Gustavo Louro e Tiago Azevedo foram os melhores açorianos, depois de uma atuação de grande mérito. O rally era extremamente importante para nós e para o nosso principal patrocinador. Foi isso que tentámos cumprir, o objetivo de sermos campeões nesta prova. Felizmente ficámos também bem classificados à geral, penso que fizemos o melhor possível e o que estava ao nosso alcance. Mesmo com o compromisso do regional, as excelentes marcas a surgirem em várias especiais. Exato, nós gostamos sempre de andar depressa, não podemos só também pensar no nosso campeonato, há que mostrar algum serviço e foi isso que tentámos fazer. Atingido o patamar desejado, passo seguinte? O passo seguinte, este ano, vamos fazer mais 2 provas do Campeonato dos Açores, depois vamos até o Nacional fazer as últimas 2 provas e no ano que vem logo se verá. O grande objetivo, como sabe, é tentarmos fazer o Nacional, vamos tentar. Um comentário quanto à luta com pilotos de Craveira Internacional. Foi bom, é sempre importante para nós nos compararmos com pilotos com muito mais experiência e com outro ritmo. Penso que não estivemos mal, fizemos o melhor que pudemos e que soubemos. Gustavo Louro e Tiago Azevedo estiveram francamente bem nesta edição do SATA Rally Açores.
Demonstrando uma tranquilidade notável, a jovem dupla não só confirmou a sua rapidez, como também deu provas de estar apta para a disputa integral do Campeonato Nacional. Integrados na peras competições e sem sobressaltos mecânicos, Gloria e Azevedo averbaram excelentes marcas e mantiveram uma interessante consistência que deu direito à posição inequívoca de melhores açorianos, de extrema importância para o Campeonato Regional de Ralis. Igualmente em grande plano esteve a organização. O intenso trabalho de preparação desenvolvido pelo Grupo Desportivo Comercial resulta numa prova bem conseguida, quase isenta de problemas, acompanhada de uma grande animação desportiva. Um rally digno de ser visto. Os artistas foram extraordinários. Um rally quase disputado ao segundo, o que é ótimo, com alternância de primeiro lugar na primeira etapa. Tiveram 3 concorrentes no primeiro lugar. Isto é tudo muito bonito, isto é que faz a festa e é isso é que nos interessa. Olha, uma última questão, isto para começar um mandato é moralizador, de facto. Pronto, foi a nossa prova de fogo, mas olha, tivemos uma equipe fabulosa, tivemos esta sorte, uma equipe fabulosa, a direção de prova foi de uma dedicação e de um trabalho extraordinário, dignos de enaltecimento. O António Andrade e o Carlos Carreiro, o diretor e o subdiretor, foram pessoas extraordinárias e isso... O êxito deste rally se deve muito a eles, mas a eles, aos controladores, aos motards, a todos que colaboraram nesse rally, colaboraram quase com um profissionalismo que deu gosto de ver. Foi uma excelente prova que decorreu durante estes 2 dias nesta ilha lindíssima, com maravilhosas paisagens que todos conhecem. Realmente assistiu-se a um despique aqui que se aplica verdadeiramente ao 12º. Podemos dizer que até hoje as 2 últimas classificativas praticamente não era possível dizer quem era o primeiro, o segundo ou até o terceiro. Realmente foi um excelente espetáculo. Esta equipe organizadora, que já deu as suas provas ao longo dos anos, uma vez mais provou estar à altura. Não há dúvida que a transição da equipe do Dr. Manuel Arruda com a continuação agora com o meu colega Dr. António Melo provou que conseguia uma vez mais realizar um excelente rally com a preocupação de fazer cada vez melhor. A atuação de Horácio Franco e Francisco Furtado é também merecedora de aplauso. Foi espetacular, foi uma prova muito bem organizada, foi uma prova competitiva, para nós também foi espetacular a luta que tive com o Miguel Cristóvão. E, portanto, quando é assim, estamos realizados, fizemos um bom trabalho, a minha equipe está de parabéns e muito obrigado aos meus mecânicos. 16º de geral e 3º melhores açorianos, Tomás Mesquita e Helder Silva em Mitsubishi Lancer Evolução 5. 4º melhores açorianos e 18º da geral, Manuel Pacheco e Carlos Moreira em Subaru Impreza. 5º melhores açorianos e 28º da geral, Pedro Medeiros e Gilberto Carreiro em Seat Ibiza SXI. Dois dias de muito colorido e animação nas estradas de São Miguel deram vida a uma das melhores edições da prova açoriana do Campeonato Europeu de Ralis.
Imagens que ilustram claramente 2 dias de competição vividos nas estradas de São Miguel. Por hoje, ficamos por aqui. Estaremos de volta na próxima quinta-feira neste horário, onde o destaque será a regata Azab. Boa noite.